garantia que você tem que você é um eleito? Qual é a garantia que você tem que Cristo morreu de fato pelos seus pecados? Qual é a garantia que você tem que de fato você vai um dia morar no céu? Ah, é porque eu fui batizado. Ah, é porque eu dou dízimo, sei lá. É por causa disso. Isso aí faz parte. Mas o autor de Hebreus vai dizer: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A evidência, e aí entenda bem, uma redundância, a evidência, aquilo que é notório, que é visível, que traz para mim uma segurança, e para os outros, é que se eu fui regenerado, se houve regeneração, agora começa um processo que a gente chama de quê? De santificação. O que é diferente na santificação e da justificação? É que a justificação é um ato, acontece uma única vez. A justificação é um ato que a gente chama forense, judicial. É Deus como juiz declarando o pecador, quando este crê em Cristo, quando este é regenerado, Deus o declara justo por causa do sacrifício de Cristo. Significa dizer que os seus pecados todos foram perdoados, quitados em Cristo Jesus. Mas ele nos adota como seu filho. Aí muda totalmente agora a relação. Nós não estamos mais numa relação de réus com juiz, mas agora nós estamos numa relação de o quê? De filho para com pai. Qual é a evidência que eu sou filho de Deus? Qual a evidência agora que eu sou filho de Deus, que ele me regenerou? É porque agora há em mim não só o desejo, mas há evidências que eu pareço, que no meu caráter, na minha vida, tem semelhança com quem é o meu pai. Só ama Deus, só vive uma vida, ou busca uma vida santa, ou só tem este conflito que a gente entende, naquele conflito do apóstolo Paulo, de querer fazer o bem, e esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, só para quem foi regenerado. Só um crente, ele enfrenta uma luta interna, ele enfrenta uma luta de fazer morrer a sua velha natureza e de vivificar o novo homem. Quem não é crente, não enfrenta essa luta. Não enfrenta essa luta, não há anelo, não há desejo, embora, entenda bem, seja religioso. Embora alguém seja religioso, ou alguém seja moralmente bom. E aí, o grande perigo que alguns têm de fazer uma diferença entre crentes genuínos e professos. Qual é o sentido da palavra? Quando a Bíblia fala de santo, qual é o sentido? O que ela quer dizer sobre santo? E é fundamental a gente entender isso, porque a gente vai primeiro tirar a ideia errada, que é tão presente no Brasil devido ao catolicismo, né? E é por isso que quando alguém se usa até em termos como é que eu posso dizer, né? De chacota, mas diz assim, o fulano quer ser santo. Parece como se fosse uma coisa ruim, parece que foi uma coisa, digamos assim, negativa. Alguém que quer viver uma vida piedosa, que quer andar, o fulano quer ser santo, parece que é uma coisa ruim, negativa, né? E parece que não é algo que deve para nós ser uma aspiração. Porque o autor de Hebreus vai dizer, sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Qual é o sentido da palavra? No Velho Testamento, o sentido da palavra é separar, né? Separar, consagrar para uso exclusivo, dedicar, considerado como sagrado, em contraste com o comum e com o profano. As implicações do Velho Testamento, ela permanece, só que com um padrão mais elevado agora, no aspecto individual e no aspecto da igreja. Qual é o padrão mais elevado? É Cristo. Então, nesse sentido, nós vamos compreender e entender que pessoas que foram separadas e que agora têm, no sentido moral, respostas morais e espirituais que são exigidas na vida desses que foram separados. Separados porque foram pelo chamado especial de Deus. Deus os chama, os tira do mundo, separa para si. Mas agora, e aí nesse sentido, são santos. Mas agora há os separados, estão sendo o quê? Santificados. E é desta obra aqui que a confissão vai tratar. Porque esta obra só está para aqueles que foram separados, para aqueles que tiveram seu chamado eficaz. Santificação é uma operação graciosa, contínua do Espírito Santo, pela qual ele purifica o pecador da contaminação do pecado, renova toda a sua natureza, a imagem de Deus,
e o habilita a praticar as boas obras. É tão claro a diferença entre o morto e o vivo. Entre o morto e o vivo. Você pode ter um morto com uma roupa igual ou semelhante de um vivo. Mas qual a diferença? É que o morto não tem, não reage, não há vida. Isso é tão claro. E você tem vida. Qualquer pessoa percebe isso. E isso é tão fundamental, tão, digamos assim, a gente compreender, porque é onde vai tirar de nós toda a falsa segurança e toda a falsa esperança. Será que eu tenho vida? Ou será que eu não sou apenas um religioso que tenho uma roupa de religioso? Que estou vestido religiosamente. E onde é que está a nossa responsabilidade? De lançar mão dos meios de graça que Deus tem nos dado. É por isso que nós não somos desculpáveis. Nós não somos. Ninguém pode dizer assim, eu não sou um crente melhor por causa disso, daquilo. Nunca. Meus irmãos, nós precisamos tirar essa ideia de vitimização que muitas vezes a gente traz para nós. Eu não sou melhor por causa disso, por causa da igreja, por causa do fulano. Não, isso é vitimização. Não tem. Ele nos deu meios de graça. O que são meios de graça? O que são meios de graça? Porque a gente fala tanto de meios de graça. Meus irmãos, meio de graça é como sempre diz assim, é o canal que Deus usa, que Deus tem para conduzir e para nos abençoar. De que é a responsabilidade de orar? É minha. Eu devo orar. Eu devo ler as Escrituras. De quem é a responsabilidade de ouvir a pregação? É minha. Se eu desprezo isso, eu estou desprezando o meio que Deus me deu para me abençoar, para me santificar. Quanto mais alguém se afasta da verdade, ou quanto mais alguém se afasta dos meios de graça, menos ele vai ver seus pecados. Menos ele vai ver sobre as suas fraquezas. E menos humilde ele vai ser. Porque ele não vai ver a necessidade, ele vai pensar, eu estou bem, eu estou bem vestido, eu tenho uma veste religiosa. O que faz a grande diferença é se nós estamos bem enraizados, bem alicerçados em Cristo. E isso é para o bem da igreja, porque outros você vai olhar e pela graça de Deus você vai olhar e vai dizer assim, meu irmão aqui tem passado vários temporais. Esse meu irmão, essa minha irmã tem passado vários temporais e tem permanecido na fé. Tem mostrado em quem ou ela está ou ele está alicerçado. E isso serve de quê? De encorajamento para os outros. Esse meu irmão, essa minha irmã já passou várias lutas aqui nesta igreja. E algumas vezes de dificuldades pessoais, outras de relacionamento que foram tratados ali. Permanece. Eu, quando estou, pelo menos quando eu estou lá, deprê, entenda bem, sabe o que eu faço? Eu vou ler biografia. Eu leio biografia. Eu deixo meus assuntos teológicos e vou ler biografia. E quando eu termino de ler algumas biografias, eu fico arrasado, porque eu vejo que eles passaram mais lutas do que eu, passaram mais dificuldades e permaneceram fiéis a Cristo. Esse é o lado da santificação. E esse é o lado que há graus de santificação. Mas o grau não significa dizer que isso deve nos levar a nos acomodar. Já que é crente fracos, eu sou fraco, vou morrer fraco. Não, há graus, mas há um grau de progresso, de avanço, de progredir, de avançar mais. O que mais, meus irmãos? Nós fomos regenerados pela sua palavra. Esta palavra vai ocupar na nossa vida um lugar primordial. Porque assim como ela foi usada pelo Espírito Santo para dar vida, é ela que o Espírito Santo vai usar para nos vivificar, fazer mortificar o velho homem e vivificar o novo homem. O que mais? Nós fomos envolvidos numa igreja, nós pertencemos a uma igreja. E aí é onde nós vamos entender que o meio que Deus vai nos usar é para a gente usar a comunhão que nós temos com os outros. Isso nós reafirmamos na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma evidência que nós pertencemos à igreja de Cristo. Qual é a evidência bem próxima que alguém tem vida? É que ela começa a orar. A evidência que nós fomos regenerados é que a nossa vida começa com oração. Nós vamos a Deus orando, suplicando o seu perdão, o seu favor. E isso vai ser uma prática contínua para o resto da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Agradecemos pela obra do teu Espírito Santo em aplicar a redenção no nosso coração e pela sua operação contínua no nosso coração.
de fazer mortificar a nossa velha natureza e de dar vida, vivificar o novo homem em Cristo Jesus, a fim de que os frutos desta nova vida, os frutos da graça que nos alcançou, sejam evidentes, sejam de fato algo que nós temos, que anelamos, que desejamos na nossa vida. Embora se dê isso de uma maneira, debaixo de uma grande luta, que o espírito milita contra a carne contra o espírito, mas esta é uma evidência que nós fomos vivificados. Ajuda-nos, ó Deus, a anelar a cada dia viver uma vida temente ao Senhor, sendo nós cada dia mais crentes, mais fiéis, mais zelosos, mais vigorosos, Senhor meu Deus, no uso dos meios de graça. Nos vivifica, Senhor Deus, como igreja, nos separa para Ti. O Espírito Santo nos santifique continuamente, nos separando do apego, do poder do pecado que ainda habita em nós e nos levando a viver uma vida agradável aos Teus olhos. Ó Senhor, nos dê vida para que venhamos manifestar esta vida de Cristo Jesus nos nossos relacionamentos na igreja, na família e na vida, na nossa sociedade em que nós estamos inseridos. Se conosco, nos abençoe. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém.